Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é mais um vídeo do Cinema. E hoje eu tenho a honra de receber novamente nesse canal, um recorrente já desse canal, que é o Vitor Martins. Vitor, seja bem-vindo novamente. E fala pra gente, Vitor, onde a gente pode achar você, o seu trabalho. E aí, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Muito obrigado, Diego, por um convite de novo. Valeu, bom ser recorrente. E podem me achar no arroba assim falou Vitor. Em todas as redes vai ser eu lá. E eu posto críticas com frequência, então sempre tem alguma coisinha lá ou algo assim. Pode procurar lá, só bater no Google. Perfeito, perfeito. O link do Vitor também vai estar aqui na descrição, eu vou botar lá. E se você está assistindo o vídeo e não fez isso ainda, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo dando like, ativar o sininho de notificação, comentar aqui embaixo, me seguir nas minhas redes sociais e comentar o vídeo nas suas redes sociais. Hoje, eu e o Vitor vamos falar do Retratos Fantasmas, o novo filme do Caio Mendonça Filho, que logo mais estreia nos cinemas para todo mundo ver. A gente viu o filme juntos, numa cabine, e o filme conta a história dos cinemas de rua, de Recife, e também da própria história do Caio Mendonça Filho, da casa dele, que ele grava vários filmes dele em Recife, né? Ele se divide entre essas coisas e na relação dessas duas coisas, como tom fantasmagórico que tem o trato da arquitetura de Recife atualmente, de como isso vai se desenvolvendo. Quero começar te perguntando, Vitor, o que você acha do geral do cinema do Caio Mendonça Filho? Você gosta, você não gosta? Mais para menos, indiferente? Porque vejo que ele, desses diretores mais, com muitas aspas, explicitamente autorais do cinema brasileiro, talvez seja o diretor que conseguiu mais um hype, desde a época do Som ao Redor, que foi bem falado num circuito específico, mas lembro que até isso foi aumentando, que chegou a passar na Globo, e a partir muito do momento do Aquários, que é qualquer coisa toda do golpe, do governo Temer, da exibição do filme, até finalmente culminar no Bacurau, que é um filme que teve uma aceitação mais pop da coisa toda, até pelo formato do próprio filme. Sim, eu gosto bastante do cinema dele. Eu não gosto de todos os filmes, porque Uhum. eu vi os curtas também, né? Sim, ótimo. Mas eu gosto, eu gosto bastante. Eu gosto do cinema dele no geral. Eu acho que desses mais autorais, como você disse, ele é meio que unânime, né? Em É, geral, quem assiste assim costuma gostar e tal, e é muito fácil gostar. sim, sim, sim. E por mais que, né, tem alguns problemas aí de, bom, gente, pessoa branca fazendo filme no Brasil, enfim, a gente sabe disso, como é que funciona, mas eu gosto bastante, e eu fiz, quando você cita Aquários, né, do golpe e tal, eu fiz meu TCC sobre Aquários, então Foda, eu sou muito familiar com o cinema do KMF. foda, foda, foda. Não, eu gosto bastante também, Vitor. Você citou os curtas, tem curtas que eu amo mesmo. O Recife Sim, Frio, por exemplo, eu gosto bastante. O Vinho Verde, que todo mundo sim, fala, tal, assim. Gosto demais, assim, adoro. Adoro Recife Frio. E eu particularmente gosto muito do cinema dele também. Acho que desses diretores mais conhecidos do cinema brasileiro atualmente, é um dos meus favoritos dessa sim, faixa, assim, porque eu acho que ele consegue ter um cinema que é muito coerente com ele mesmo, assim, um domínio dessa coisa do ambiente sim, e como o ambiente se conecta por diferentes gêneros, mas você ter um mesmo tom e uma mesma estética que perpassa isso que muito me interessa, né? E essa coisa também, né? Que como ele começou como crítico e tem uma carreira vasta como crítico, sim, até virar completamente tragista e ter entrado nos longas, tal, e a carreira dele ter tomado esse rumo, eu acho que também é muito interessante você pensar no cinema dele como essa também um cinema que fala muito do próprio cinema, né? E dos sim, elementos do próprio cinema e de elementos de outros filmes e de sim. outros cineastas que se conectam com o cinema dele, né? É, Eu gosto muito do cinema dele. eu acho que ele fala, eu acho que ele deixa muito claro, quem já viu entrevista dele, quem já leu o texto dele e tal, principalmente as recentes, assim, do Bacurau pra frente, Sim. ele deixa muito claro que ele ainda gosta muito de cinema e ainda consome muito, né? É, Tudo tem os filmes ele tem um, favoritos ele tem dele, o Letterboxd, né? tem o Letterboxd, ele comenta no Twitter É, sobre filmes, então é muito sobre cinema, né? com De certeza. fato, isso aí que você falou faz muito sentido. Com certeza, com certeza. E eu acho, já que a gente possa pensar assim também, eu acho que assim, eu vejo, realmente como você falou, ele é o diretor mais
pop no sentido, não que os filmes dele sejam filmes de fácil acesso, assim, ele tem questões mais ligadas a um cinema, vamos dizer, mais alternativo, mas acho que ele é mais pop, porque eu vejo que ele quer ir falar com o público, mas ainda não quer, assim, tirar certas essências mais autorais, entre aspas, assim, marcadas no cinema dele, né? Então ele quer fazer esse amálgama e cada vez mais eu vejo que ele está indo por esse caminho e ele é um nome que ficou conhecido e acho que isso atrai que muitas pessoas gostem e conheçam o cinema dele, né? Eu acho que ele é um desses diretores que conhecíveis, sabe, do cinema brasileiro, sabe? Assim, se uma época a gente tinha Walter Salles, Fernando Meirelles, que hoje em dia já são diretores que trabalham menos e já são mais veteranos, tal, assim, que tinha um nome muito reconhecível, eu acho que o Kleber pega um pouco esse lugar, assim, não esse lugar de semelhança estética, que eu acho que não tem quase nada a ver, mas o lugar de semelhança do nome dele ser mais notável por um público maior, digamos assim, do que outros diretores. Sim, eu acho que ele é muito, ele talvez hoje ele seja um dos diretores brasileiros mais conhecidos. É. Não é? E lá fora com o nome mais forte também. Em festival, é muito forte o nome dele Lá lá fora. fora com um nome muito forte. Eu acho que ele, o Caim Ainus, Caianus também. do Da Vida Invisível, e agora, né, é um pouco mais recente, vem um pouco mais dos últimos anos, mas eu acho que também é algo a se considerar que o pessoal da Filmes de Plástico também está muito forte. O que é muito bom ver Excelente. que eles estão tão fortes, tão reconhecidos, inclusive internacionalmente. E que você fala para as pessoas eles saberem quem é. Ah, quem dirigiu Marte 1, as pessoas vão saber quem é. É, excelente isso, porque até pelo que você falou, né, o pessoal dos filmes plásticos sai um pouco dessa gaiola, digamos assim, desse lugar, né, de serem os diretores brancos falando de temas típicos do cinema brasileiro, né, que a gente sempre vê, né, então isso e além de serem grandes cineastas, né. Sim, exatamente. E o KMF está nessa. Talvez desse novíssimo cinema novo, pelo menos recentemente, talvez ele seja o que né, despontou assim primeiro. Com certeza. Vamos dizer assim, né? Engraçado você falar do Karim, né? Porque o Karim começou antes dele com o Santos Sueri, o Madame Satã, que foi filmes que fizeram muito sucesso, mas ele é de uma geração da geração dele é um que conseguiu se manter numa frequência de fazer sempre filmes e tal, assim, filmes que foram relevantes, né? O Vida Invisível, um filme que causou muito burburinho e tal. É interessante ver isso. Você citou esse negócio do Kleber ser meio que uma unanimidade. Eu sinto assim, quem não gosta do cinema dele não gosta mesmo, assim, sabe? Eu conheço gente que não gosta do cinema dele. Eu acho que tem gente que gosta do cinema dele que não gosta mesmo. Eu acho que tem mais gente que gosta e é mais comum você gostar. Eu, por exemplo, gosto muito. Assim, mas eu detecto problemas que os detratores dele falam. Assim, quase que a gente vai concordar aqui e falar deles depois. Assim, né? E acho que já podendo falar do Retratos Fantasmas, eu tive a sensação vendo ele, que apesar de ele ser um filme que tem todas as temáticas, afinal, do Kleber, é um filme que eu vejo como um filme bem menor dele, sabe? Assim, eu acho que é um filme, ao mesmo tempo que é tão pessoal para ele, e ele coloca esse tom, que geralmente tem esse tom de ensinação e de condução narrativa que permeia o cinema dele, né? De ser uma coisa mais gélida, mais distante, mais fria, né? E por essa frieza, a gente se conectando com o que ele fala, com os personagens, tem isso muito no Aquário, né? De ser usado para ser uma coisa analítica mesmo da personagem de Susana Braga, então por isso a gente se coloca dentro da personagem da Susana Braga, das paisagens que ela passa, o som ao redor. Tive a chance de ver o som ao redor no cinema, né, cara? E aí, quando você vê o filme no cinema, parece que as paisagens estão falando com a gente. Acho que esse filme quer um pouco disso também, né? E entrar nisso. Sim, eu acho que o Retratos Fantasmas, de fato, ele é um filme menor mesmo, em escala. Né? Você pega os últimos dele, que foram Aquários e Bacurau, que são longas de ficção, e eles são filmes muito... eu, pelo menos, considero grandiosos em escala. Demanda muita gente, elenco grande, muito lugar para filmar e tal. Retratos Fantasmas... Retratos Fantasmas, não. É meio que... Eu só não considero um filme de arquivo porque não é exatamente um filme de arquivo, justamente pela personalidade, assim, a gente vê ele fazendo a pesquisa, a gente vê momentos atuais ali, quem de fato filmou aquilo, ele não usa só arquivo. E como isso se conecta. Exatamente. E acho que ele faz essa mescla, né, de filmar o atual do presente, filmar o arquivo, né, para mostrar como isso se conecta com ele
como pessoa, né, e como recifense, como isso Sim. se conecta com a própria Recife, né? Uma coisa que me lembra um pouco, apesar de serem propostas totalmente diferentes e filmes que querem objetivos totalmente diferentes, com um certo lugar no cinema brasileiro que você pode ver desde o Democracia em Vertigem, da Petra Costa, até o, sei lá, o filme lá do João Meira Saga, do Santiago, sabe assim? Santiago, É, eu ia citar esses dois filmes em um outro ponto da discussão, aham. mas Porque eles têm muito disso também, outro ponto da discussão que eu sei que você vai ter. é, é, porque eles têm muito disso, cara. E é algo que também remete, que porque, como você disse, dele ser recifense, os filmes, esse filme em si, o Retrato Fantasmas em si, ele trabalha muito a cidade, né? O Recife é um personagem nesse filme, É, talvez o único, ou talvez o protagonista. E é muito, e como o cinema dele é muito pessoal, e a arte é amiga da vida, como diria Roberto Carlos, é verdade. é, o, ele, ele usa a personalidade dele para contar parte da história da cidade, o que é algo que vários cineastas ao redor dos tempos fizeram. Sim, com certeza. Scorsese faz isso, sem Spike raiva. Lee, Spike Lee, Scorsese, Godard fez isso, Godard, Simon Yang faz isso atualmente de forma também. genial. E citando o exemplo brasileiro um pouco mais antigo, mas que vale a pena, Luiz Sérgio Persson fez isso com São Paulo Sociedade Anônima. Sérgio, o Cury, o Reichenbach, nossa senhora, né? O Achimbar, Kleber na Bahia também, assim. exatamente. Então é muito também sobre, como a gente já disse, é muito sobre cinema também, porque vem disso. Ele sabe disso. Com Ele, ele, certeza. ele tem essa consciência. Não, com certeza, ele sabe bem dessa referência. Eu acho que o filme consegue equilibrar, às vezes para bem, outras vezes nem tão para bem, ao meu ver, esse tom que é um tom muito ameno, assim, de investigação de uma cidade, uma coisa bem despretensiosa, até uma coisa solta, com uma coisa muito ambiciosa, que é ele fazer esse panorama de uma cidade para falar dessa, ao mesmo tempo de celebrar o cinema dessa cidade, mas também fazer uma crítica, tipo, os cinemas de rua estão sendo tomados por igrejas evangélicas e comércios e acabando, né? Que é o grande ponto Sim, do filme, né? Assim, sim, ele quer fazer isso. E eu acho que ele consegue muito bem fazer esse contato quase fantasmagórico e carnal na montagem, nas cenas sim, desses arquivos, do tempo, dos lugares, dos espaços, da arquitetura, do próprio cinema do Kleber, né? Que ele começa muito assim, a primeira parte é muito dividida em como aquela casa se conversa com o cinema dele, né? sim, E de como, principalmente com o som ao redor, né? sim, E de como tudo aquilo se conversa até você ir para a construção dele mesmo como cinéfilo e crítico e pessoa de cinema e pessoa que faz cinema na própria Recife, nos cinemas de Recife, no contato dele com as pessoas do cinema de Recife, com a arquitetura do cinema de Recife, de como ele filma esse presente, conecta esse presente com o passado, né? sim, e é muito essa conexão que ele faz, ela é muito palatável. Uhum, É uhum. muito fácil de você entender, de você sacar. E eu acho muito arriscado você Sim, sim. parar para pensar, porque ele parte de um ponto de vista extremamente pessoal. Ele conta a história da mãe dele e de como ele foi criado naquele apartamento, na primeira parte do filme toda, para aí depois fazer com que o público entenda que aquele apartamento, a carreira dele como cineasta, se misturaram com cinemas de rua de Recife, porque ele frequentava aqueles lugares, e foi aí que tudo começou, e aí ele começa a contar de fato as histórias daqueles cinemas. Uhum. Ele cai, eu acho que ele não. Que se fosse algum outro diretor, se fosse uma pessoa menos habilidosa nisso de montagem, nisso de conectar as histórias, de como contar, de o que contar, essas coisas, eu acho que ficaria extremamente autoindulgente. Sim, 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 perfeito, perfeito, E perfeito. o que é uma parada que talvez muita gente ache Recados em Fantasmas autoindulgente. Eu não acho que cai nesse risco. E Concordo. eu não acho que cai nisso, eu não acho que é. Pelo contrário, eu acho que ele parte de um ponto de vista pessoal para alcançar o coletivo, que é muito maior. E era aí que eu ia citar Santiago do Moreira Salles. Que Sim, aí sim eu acho um documentário que não é ruim, mas que é extremamente autoindulgente. sim, 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 E sim, sim. era aí que eu ia citar isso. Assim como Democracia em Vertigem também. Aham, Já aham, a aham. peça também, é muito.
Imagina, fica à vontade, cara. É muito autoindulgente, cara. Uhum. É tão autoindulgente que chega e irrita. Sim, Honestamente, com todo é, respeito. com certeza, E, né? e eu não acho que ele cai nisso nesse filme. Uhum, Eu uhum. não acho. Mas É. muita gente vai pensar que ele cai. Com certeza, com certeza, com certeza, né? Eu acho que às vezes, né, esse lamento dele não fica falso, né? Sim, Como você pode pensar que no Democracia em Vertigem existe toda aquela coisa, fazer toda uma macro análise política que a gente concorda, obviamente, mas que como é transmitida no filme é de um jeito tão, às vezes, simplório, né, em como ela trata disso, né, que parece que ela quer dar conta do mundo, né, e ao mesmo tempo equilibrar isso com uma sessão de terapia própria, né, tipo assim, né, eu que acreditava nesse projeto de poder, e olha isso, a pobre pessoa rica, né, e sim, tudo isso, né. exatamente. Eu acho que acaba o filme. Eu até gosto do filme, acho que eu gosto mais do que você, mas ele tem esses problemas que são muito perceptíveis pra mim, né? Sim, Tanto que por isso eu gosto das coisas mais pequenas dele, sabe? Quando ele não quer esse tom grandiloquente, assim, de você. E acho que o Santiago, assim, entende também, né? De tentar uma grandiloquência que fica meio que, pra muita gente, vai ficar travada, sim, né? E eu acho que o cinema do Kleber, assim, eu acho que nesse filme, eu acho que ele tem uma leveza em como ele trata essas questões que faz com que essa fluidez que você diz seja alcançada. Por sim, mais que aí, já entrando nos problemas do filme, a gente pode estar elogiando aqui, mas acho que a gente vai entrar nos problemas, assim. Tem uma coisa que me incomoda no filme, que eu acho que entra em certas mesmices que a gente está falando de cinema brasileiro, assim, de documentário que normal, todo tipo de cinema, de filmografia de mundo e de cinemas diversos tem mesmices, acho que o filme tem algumas delas. Por exemplo, me incomoda essa coisa que até a gente tem no filme parecido do narrador morto que narra aquela história toda numa narração óbvia que desenha pra gente o que a gente tá vendo, sabe? Assim, eu acho que tudo bem ter uma narração, mas acho que o jeito que ela é feita e ser tão excessiva no filme me incomoda bem, sabe? Eu já tava um pouco de sim, saco cheio, assim, dela, assim, em várias partes. Assim. sim. Isso da narração eu concordo. Eu acho a narração, no caso do filme em si, eu acho que ela é importante ter. Eu acho que precisa ter. Porque sou eu me vendo na própria cidade, essa coisa E pessoal, blá, blá, blá. fora que quando ele vai para a parte mais focada nos cinemas de rua, que hoje são só prédios vazios, Uhum. é importante para contextualizar mesmo o público. Sim, Mas sim. eu concordo. Eu não sei se era o meu cansaço ou se foi a narração que me deixou cansado, mas eu concordo com você. Eu acho que talvez o, o filme já tá. A voz dele é amena, né? Ele fala Isso. calmo e tal, o que é ótimo, não tem problema. Mas como o filme já é ameno demais, sei lá, talvez possa causar uma sensação de sono. Não, acho que causa sim também, assim, um certo desinteresse às vezes, sabe? Isso, Um certo isso. desinteresse às vezes. E também eu acho, Eu Vitor, assim, falo isso com pesar, tá? Eu não, sim, também, pelo eu amor de também, Deus, eu falo eu isso com também. dor no coração. Eu não Não, com queria certeza, ter pensado isso, não. eu também, estamos juntos nessa. E eu também acho, eu achei isso muito curioso no filme, assim, uma coisa que me tirou um pouco dele, que eu até comentei isso e tal, teve um pessoal que ficou indignado, mas que é o seguinte, como que uma história tão pessoal, tão vital para ele, é contada de um jeito, com esse tom, que eu entendo que tem no cinema dele, mas que no cinema dele tem uma pujança, geralmente não tem nesse filme, sabe, assim, de como você cria cenas mesmo, assim, sabe, de como você conduz o filme, que é de um tom tão distante, você Sim, parece que ele tá sempre frio, distante com aquilo tudo, sabe, assim, eu entendo que ele seja essa pessoa que você tá citando aí, de tons mais baixos, tudo isso, sabe, mas eu acho que o filme não tem aquela pujança em como ele vê essa história toda. Isso faz que que é para mim, por exemplo, que isso fica menos conectado com a história. Logicamente que quem, né, ama, eu também amo o cinema, né, gente, mas quem vai ver a questão só do tema do filme, os cinemas de Recife, os cinemas de rua, tal, vai se conectar com a história de qualquer jeito. Isso é justíssimo, cada um, se conecta com o filme como você quiser. Mas eu acho que como condução de história, como condução de narrativa, como condução imagética de documentário, que é uma coisa que eu importo, que faz eu me colocar no filme, o filme sempre parece que tá só observando de longe aquelas sim, questões todas. Por exemplo, aquele senhor que o Kleber convive no cinema, por exemplo, que ele entrevista, parece uma relação que eles têm, assim, que ele desenvolve a narração com tanto carinho,
mas parece que aquele carinho é um carinho frio. Eu entendo que ele quer fazer uma coisa melancólica, uma coisa reflexiva, uma coisa que mostra a tristeza de tudo isso, mas eu acho que ele não chega a conversar comigo, porque eu acho que tem uma condução muito fria em como ele desenvolve essa melancolia, ao meu ver. Assim. Eu acho assim, primeiro eu concordo com isso aí. Eu acho que eu não falaria melhor. Eu acho que eu acho que é uma história que ele conta em primeira pessoa, mas parece que eu tô vendo uma história de terceira pessoa. Perfeito, perfeito. Eu acho isso. E eu acho que o se conectar com o filme, nesse caso que você falou, vai muito de pessoa para pessoa. Perfeito. Mas aí vai. Pessoas que já visitaram a cidade, que já visitaram aqui em cinemas e tal, óbvio que elas vão se conectar. Sim, lógico. E sem problema algum. A ideia é essa mesmo, que se conecte. Mas no meu caso, eu não me conectei com aquilo porque, bom, eu nunca fui a Recife, eu não tenho experiência prática. Sim, 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 sim. E aí, e aí para eu conseguir me conectar com o filme, para eu conseguir ver uma parada em primeira pessoa, e entender o que o Kleber queria ao misturar uma história tão pessoal com a história coletiva, o que ele conseguiu, eu precisei buscar na minha memória coisas similares que eu vivi em relação à cidade, no caso, São Paulo. E foi aí que eu fiquei com dúvida. O filme me deixa com um sentimento dúbio, porque eu fiquei pensando, eu gostei desse filme por causa do filme em si, por causa do que eu vi, ou eu gostei desse É o que filme, o filme constrói, né? ou eu gostei desse filme por causa do que eu lembrei, da minha tentativa, da minha lembrança que eu tive ao tentar gostar do filme. Entendo, entendo. O filme ativou isso em você ou você Isso, que buscou isso, né? exatamente, ou eu que busquei isso. Não, É entendo, isso. Aí no meu caso, meus pais eles não são de São Paulo, eles moram aqui há um tempo já, mas eles não são daqui. Minha mãe é baiana, meu pai é alagoano. E eles moram aqui de fato há muito tempo. Eu não sei exatamente agora, peço perdão, pais, desculpa. E aí, mas eu saía muito à noite com meu pai. A gente ficava dando volta de madrugada na rua, Sim, e era sempre no centro antigo, era sempre no centro velho. E aí sim, ele sim. contava as histórias dos lugares que ele frequentava no centro velho de São Paulo, no centro antigo, que hoje estão fechados, que hoje são prédios vazios, que hoje são fantasmas. E foi isso que eu busquei para eu conseguir entender, gostar daquela história que o Kleber estava contando. Uhum. E por isso a minha dúvida. Porque tem vários prédios, várias histórias que meu pai me contou de quando ele trabalhava no centro antigo, dos bares que ele frequentava, dos cinemas que frequentava, que não existem mais. Existe, sei lá, acho que só existe o Marabá, na República, dos que ele ia, o resto já era, acabou, viraram outras Sim. coisas. E aí eu fiquei pensando nisso. E por isso a minha dúvida. Então foi por isso que eu fiquei com um sentimento dúbio. Mas se eu gostei porque o filme me fez ativar isso, ou se eu gostei porque eu que fui buscar mesmo a lembrança desses passeios que eu tinha de madrugada. Sim, Fa- sim, sim, é, sim. é, Não, eu entendo completamente, Vitor. e eu acho que talvez muitas pessoas elas sintam isso também, assim. Principalmente quem não é de Recife. Com certeza. Com É, certeza, com certeza, com certeza, com certeza. E eu também acho, né, que não é uma regra, né? Com certeza, quem é de Recife tem contato com a cidade, com tudo isso, com essa história, tem uma tendência gigante a amar o filme, gostar muito do filme, porque tem essa conexão imediata com a sim, coisa, né? Mas também acho totalmente possível ter alguma pessoa de Recife que veja problemas do filme, não sim, goste dele, assim. Como eu sei de muita gente que já viu o filme que não é de Recife, e amou o filme, achou um filme sim, interessante, assim, gostou muito, conseguiu se sim. conectar com essa coisa do cinema que o filme tem. Pode falar, Vitor, pode falar. Não, eu conheço uma pessoa que ela nasceu em Recife, só que ela não mora em Recife. Mas ela Aham, mora na região metropolitana do Recife. do Recife, perfeito. E é uma amiga minha de anos e tal. Não é de ninguém, a gente só conhece há muito tempo, cara. Muito Perfeito, tempo. perfeito, perfeito. E aí ela odeia o cinema do Kleber Mendonça Filho. Sim, Odeia, ela sim. odeia. Ela odeia porque ela acha bairrista. Aham, Ela acha um cinema.
elitista, ela acha um cinema esquerda Zona Sul. A gente vai falar muito disso, inclusive, aqui. Mas eu acho curioso, né? Porque, por exemplo, o cinema dele é amado no mundo inteiro, né? Assim, né? Assim, tem muita gente que gosta no mundo inteiro, né? O cinema que é muito elogiado, tal, né? O Som ao Redor foi para a lista do Carrê do Cinema, se não me engano, foi ou o Som ao Redor ou o Aquários, os dois. Eu sei que algum deles foi. Mas sempre tá ganhando prêmios por aí e tal. Assim, né? Então, apesar de ser um cinema que tem isso, tipo porque quando eu falei do filme no Twitter, né, tem um pessoal indignado, nossa, rapaz, todo mundo, né? Tem um pessoal que falou, não, só tal grupo vai entender esse filme, só o pessoal de Recife vai entender esse filme. Mas tem pessoas que se conectam com o Kleber o mundo inteiro, né, gente, assim. E não é aquela coisa, tipo, o filme é feito só para um determinado grupo e só um determinado grupo pode falar dele mal ou bem. Tanto é que a gente tá falando que essa coisa que ele fez da Imagética, do Recife, do passado, futuro, dos lugares, das cidades e tal, assim, é a melhor coisa do filme, né? Sim, sim. Ver, né? A gente gostou disso. Eu, pelo menos, gostei disso, né? Eu sei também. O que atrapalha a minha conexão com o filme não é a imagem que ele faz dos cinemas de Recife, assim, ou da arquitetura de Recife, ou essa crítica que ele faz sobre os cinemas irem desaparecendo, ou a historiografia que ele desenvolve para chegar nisso. O que me incomoda mesmo é que eu acho que esse tom dele, essa distância, essa frieza dele, para mim não se conecta com isso. E faz que eu me conecte com o que eu estou vendo quando ele fala de cinema, dos cinemas, mas faz que a minha conexão chegue até um certo ponto. Tipo, chegou, é legal, bacana, mas parece que falta alguma coisa, não tem aquele algo mais, Sim. sabe? Que é bem feito, bacana, legal, mas cadê aquele algo mais? E aí, Vitor, acho que a gente já pode entrar no maior problema do filme que eu vejo, né? Que é uma cena, que é a última cena do filme, que eu me irritou muito vendo no cinema, que eu achei horrorosa. E para minha não surpresa, quando eu me virei, você estava do meu lado. Tava você e o Thiago, né? Do Odisseia, né? O Thiago Cinéfilo. E aí foi engraçado que o Vitor tava com muita raiva vendo a cena, e quando acabou eu descobri que ele também tinha odiado a cena, né? Que é uma cena muito ruim, ao meu ver, né? E eu queria que você começasse falando por que você não gostou dessa cena, assim, né? Tá, tá, vamos lá, beleza. A série em questão, ela não aparece toda no trailer, mas ela aparece no trailer. Eu acho que é importante ressaltar, até para fim ilustrativo. Sim. É a cena que ele entra no Uber. Isso. E ele começa a trocar ideia com o motorista e tal. Beleza, sem problemas. Meu problema é que eu achei a conversa muito, digamos, estranha do ponto de vista que eu não consegui pensar, a não ser que a cena que ia dizer que, nossa, motoristas também são gente. Isso, e foi por isso que a minha reação já ilustrada aí por você. E porque eu não consegui me desfazer daquilo. Eu acho que é uma cena muito, cara, eu acho que é estranha mesmo, eu acho que estranha a palavra, porque depois de tudo aquilo, de um relato extremamente pessoal, na primeira parte, de contar a história dos cinemas de Recife, fazendo uma crítica extremamente válida, que vale nacionalmente, inclusive. Sim, perfeito. Importante dizer. Um dia desse em São Paulo, anos atrás, a gente estava brigando para reabrir o Belas Artes. Não, é uma coisa que a gente convive, cada um com as suas particularidades pelo Brasil todo, né? Exatamente. Então, aí depois disso vem essa cena que me tirou completamente do filme e que me causou essa reação aí de, cara, beleza, você tá me falando que gente pobre também é gente? Eu sei. Sabe? Para mim, esse é o ponto. Mas eu também acho que é uma cena dúbia, porque é uma cena, primeiro, é uma cena ficcional. Isso, o cara é um ator. É um ator. O que para mim ainda piora mais a situação, porque a partir do momento que você imagina uma cena daquela, você pensa, porra, aquela conversa poderia muito bem ser real. Meu Deus. E depois, é uma cena completamente desconexa do filme. Eu diria descolada, né? Assim, destoa. É meio, sei lá, o filme tá aqui, aí a cena tá aqui, não encaixa. Mas eu acho que talvez essa reação
minha, do Diego, do Thiago também, porque teve a mesma, e seja uma reação minoritária, uma reação minoritária. Talvez muitas pessoas gostem daquela cena, talvez muitas pessoas deem risada daquela cena pelo motivo que ela quer fazer você dar risada. E então eu acho que, sei lá, talvez, quem sou eu para falar que um diretor como Kleber Mendonça Filho poderia ter tido mais cuidado? Mas é a única. Você é alguém. Mas é a única coisa que eu consigo pensar. Pensar, mano, fazer um barulho daquele, calma, pelo amor de Deus. Por favor. Excelente. Excelente. Cara, eu concordo totalmente, acho horrível essa cena, do começo ao fim, sabe? Porque eu acho que era muito óbvia, sabe? Parece que ela tá desenhando pra gente que a gente já viu, sabe? Tipo, é o cara que vai... Spoilers aqui, se você não quiser ouvir, pula até o final. Mas, por exemplo, é o cara que tá desaparecendo junto com aquela Recife. Trabalhador que desaparece junto com aquela Recife, sabe? E essa coisa, sabe? Aquele sentimento de você sair do cinema e só curtir uma vibe, uma alucinação depois do cinema. Tipo assim, o cinema é tão mágico que você alucina e tal, sabe? É tão óbvio, é tão desenhado, sabe? É tão na cara que o filme tá mostrando isso, que eu acho quase uma coisa infantil, sabe? Um toque de fantasia que o filme adere, que é ultra pueril e frágil, sabe? Tipo, o cara desaparecendo. Eu acho uma coisa quase amadora, sabe? Assim, então, e esse contato entre o presente e o futuro, sabe? Assim, aquele presente filmado de uma forma tão próxima, o passado de uma forma distante, sabe? Que é legal mostrar essa interação, mas muitas vezes eu acho que se colide, sabe? Assim, e aqui faz muito mal pro filme. E aí tem a questão de todo elitismo dessa cena, essa coisa tipo assim, eu vou num passeio para ter um contato com o pobre exótico, sabe? Para experienciar um pouco a pobreza do trabalhador, que é uma pobreza exótica, sabe? Quase um zoológico, sabe? Assim, e esse pobre até é gente, sabe? Ele até ouve jazz, ele até é curto, sabe? Assim, umas coisas tão caricaturais, ele perguntando, sabe? Assim, nossa, o senhor faz cinema, o senhor é artista, o senhor faz novela, sabe? Assim, uma coisa condescendente com ele, sabe? O pobre caricato mesmo, assim, sabe? Parece uma coisa desumanizada, sabe? Uma fantasia fetichista do rico progressista entrando em contato com as outras classes, sabe? Sim, eu acho que e sabe qual é o pior? Eu acho não foi intencional. Não foi não. Eu acho que ele não. Ele Eu acho que, tá tipo, casando. eu acho que ele não quis fazer essa cena em si intencionalmente. É assim, ó, glamorização. Que ele de fato pense isso e tal. Eu de fato não acho. Eu não acho mesmo. Lógico que não. Mas pelo menos para mim foi inevitável não pensar exatamente isso que você falou. Não, foi muito... e eu não consegui. É muito primário, né? Tudo cara, é muito primária. Cara, eu não consegui me desfazer desse pensamento a cena toda. Eu não consegui. O que talvez seja um problema meu, seja uma questão minha. Mas eu acho que é muito estranho, mano. Me causa uma sensação de estranheza mesmo. Putz. Acho que a construção da cena é levada a isso, né, cara? Isso me incomoda muito, 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 muito. Incomoda demais. Incomoda demais. A gente vai vendo todas aquelas ruas, aqueles prédios e tal, e a conversa propriamente dita, e de fato, quando você fala dele ficar invisível, né, do motorista, Isso, motorista invisível. quando você fala, é exatamente essa leitura, de que assim como os prédios, como os lugares que a gente acabou de ver a história, ou parte dela, da mesma forma que o prédio continua lá vazio, O homem comum está desaparecendo. Ele também está desaparecendo, sendo que, putz, não, né? A gente sabe. Parece uma coisa, tipo assim, ó, cara, eu vou te dar um afago, né? Tipo assim, o cara branco de esquerda, homem rico, chegando perto das classes proletárias e dando aquele afago nela. Tipo, esse lugar de fascínio que ele fica com o próprio motorista, fica uma coisa meio condescendente no diálogo entre os dois. E aí, entra no que você falou dele desaparecer, que é um gesto que eu acho pueril, sabe? Uma coisa que, sei lá,
podia estar num curta de faculdade, sabe? Ao meu Sim, ver. é uma parada meio que. E aí tem até a fala, né? Quem pergunta, você tá aí? O cara fala, tô sim. É tipo, É. mano, é claro que ele tá aí. A gente sabe que, sei lá, várias pessoas comuns estão aí todos os dias. Você que tá Elas têm que vendo, estar, né? Elas têm que elas, sobreviver, né? elas Pô, elas têm, são obrigadas a isso, né? exatamente, elas têm que estar. E sei lá, às vezes é muito mais é o você olhar. Isso. Sim, a pessoa comum tá aí, é você que não tá olhando. É. Porque E aí quando olha, é uma coisa, ó, gente, eu vou tirar essa foto com o pobre na favela, né? sim, Assim, é. e aí é você que não tá olhando. Aí é uma parada, um exercício que a própria pessoa que não tá olhando tem que fazer. Eu achei, total. Não é? Eu achei muito, aquela, sabe aquela ideia que queriam fazer tour de favela de rico Sim, no Rio de Janeiro? Eu achei essa versão centro-esquerda desse negócio, sabe? Assim, sim, sim. achei muito Perfeito, complicado. perfeito. Achei muito complicado. Acho que tem toda essa. Isso causa um. Como você falou, né? Eu acho que. E como essa é a última cena, ela pesa muito, sabe? Assim, essa coisa Sim, de ficar uma brisa pro filme. Eu tô brisa saindo do cinema. Olha que brisa, sabe? sim, Falso. exatamente. Exatamente. E como é a última cena, ela fica, né? Fica. Eu posso dizer que, sei lá, talvez a cena que eu mais vou lembrar do filme, infelizmente, vai ser essa. Uhum. Não, E sem dúvida. muito pelo ponto dela ser a última cena. Da Uhum. mesma forma que eu lembro muito da última cena de Aquários, que é a Clara indo brigar na corretora. E. Eu acho que o, as últimas cenas em cinema, em filmes, elas têm um certo peso, né? Tem. Elas têm uma grandiosidade, digamos assim, É aquela coisa de reforçar o que o filme. isso, Reforçar bem ou mal que um filme tá. A condução de um filme, né? exatamente. E aí eu acho que não é nem intencional que a cena final, que as cenas finais tenham esse peso, mas as Acabam cenas bem. finais têm esse peso, Então, com porque certeza. porque é o final, né? E aí e essa cena ser a última, eu acho que ela me passa um sentimento de novo de estranheza, porque é completamente desconectada com toda aquela história, né? Com tudo aquilo ali, pô, a história dele e da mãe dele é linda. É linda, 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 linda. cara. É linda. E ele falando da mãe, falando da casa, do Os apartamento. primeiros filmes que ele fez na casa, tudo isso, é Sim, muito bonito. É a minha parte favorita do filme. de como a mãe dele muda aquele apartamento por, por ela serena e, e tudo mais. A história é linda. Aí ele vai para os cinemas e ele conta uma história que, além de ser muito bonita pelo fato daqueles cinemas terem existido, ela é muito triste, porque a maioria daqueles cinemas não existem mais ou estão fechados. Uhum. E aí depois ele e vai para isso aí do Uber e eu fico. O quê? Com certeza. E é bom lembrar que tem todo um recorte de classe, né? A gente falou do Democracia em Vertigem, João Hum, Mela Salles lá no Santiago, né? O Kleber é um cara de classe média, de grana, não nasceu nenhum rico, mas é um cara branco, com grana, que hoje em dia tem muita grana, que hoje em dia tem um lugar de privilégio, que tem esse espaço de privilégio, assim, e quando ele vai falar desses outros grupos, acho que isso aí, inclusive, é reconhece no sistema dele. Ele mostra uma certa condescendência, sabe? Você tem isso, uma coisa, eu gosto muito do Aquários, acho adoro, grande a filme e cena da tal. empregada em A Pena Aquários. Empregada é aqui, eu acho meio, uma coisa meio quase atroz, assim, sabe? Uma coisa meio, sabe, assim, ele tenta dar uma lição de moral, assim, sabe, uma reflexão social de um jeito ultra problemático, sabe? E como ele conduz isso, sabe? Assim, no Bacurau, que é um filme que eu gosto muito também, você vê também que existe uma certa distância dele com os próprios personagens, sabe? Assim, que ele tá falando de um pessoal que ele não é. Assim, né? Então acho que tem essa recorrência do cinema dele num problema, num recorte de classe, assim, por mais que ele também, por mais que ele tá falando da realidade de Recife, ele é pertencente a uma classe de Recife, sabe? Assim, uma classe social. Assim, quando ele vai falar de outras pessoas de outras classes sociais, ele, como um homem branco, de classe média, que tem grana, que tem poder, que viaja pelo mundo, pelos festivais internacionais, que é dono de cinema, sabe? Que tem uma vida confortável, de classe média alta,
sabe? Assim, você vê um desnível ao tentar falar dessas outras pessoas, sabe? Um olhar condescendente que eu acho que mexe com algumas cenas do filme. Os outros filmes eu acho muito pontual. Nesse filme, como ele tá tentando reforçar um ponto todo do filme, eu acho que sabota mais ele, sabe? Assim, eu acho que, ao meu ver, pesa muito mais. E tem uma coisa que eu não gosto desse ano também, que é uma coisa que tem nos filmes dele também que eu não gosto, que é assim, concordo com tudo que ele fala, assim, na maioria das vezes, politicamente e tal, assim, esse cinema de tese que ele faz, todo filme dele, o longa dele é meio que uma tese, né? Todo longa dele tem uma tese, assim. Só que eu acho simplista e um problema de tom que ele tem, um problema de condução também, que parece que às vezes, para reforçar essa tese, ele tem que parar o filme e fazer aquele momento sem estar gravando em textão, sabe? Assim, isso me irrita um pouco, sabe? O Bacurau tem isso, aquela cena que todo mundo comenta lá, não vou falar mais, lá do vocês também são brancos, tal, não sei o quê, lá, que gerou várias discussões, tal, gente elogiando e falando mal. E também tem no Aquarius, por exemplo, tem um momento que o filme paga para falar, pô, esse personagem do Beto Carrão desenhar que o cara é tipo Mamãe Falei, sabe? Um MBL da vida, sabe? Tudo legal, tô vendo isso. Mas quando o filme para e tem que desenhar as coisas, isso me cansa um pouco, pessoalmente. Eu prefiro ver as coisas mais orgânicas dentro das críticas que os filmes fazem, sabe? Assim, ou que pelo menos são frontais enquanto a isso, sabe? No cinema dele, eu acho que não fica nem lá nem cá, sabe? Fica uma suavidade que para e se desenha, às vezes, sabe? É engraçado que você citou dois longas dele, você não citou o Som ao Redor, porque em Som ao Redor não tem isso. Não tem isso, não tem isso. Porque em Som ao Redor ele fala de pessoas, de um grupo de pessoas, de um bairro, de uma rua, da qual ele faz parte. Isso, não. Literalmente falando. Porque Perfeito. o apartamento da Mary Jenkins em Som ao Redor é o apartamento dele, Uhum. como a gente vê em Retratos Fantasmas. E aí você cita esses dois problemas, esses dois questionamentos, Aquários e Bacurau, mas a gente não cita em Som ao Redor. E tem um motivo muito claro. Porque ele tá tendo um olhar crítico da própria classe dele. Então, ao meu ver, parece uma coisa mais genuína e autêntica. Então, eu acho que é um sentimento que muita gente vai ter também, sabe? Assim, sabe? E por isso o Som ao Redor é um filme que eu acho que se destaca. Porque eu acho que eu vejo mais uma coisa genuína dele, porque parece que ele tá falando do próprio espaço dele e aí não causa tantos esses ruídos, assim, sabe? Assim, e quando ele vai falar de fora, ele reconhece que tá falando de fora e não se foca nisso, assim, e vê esse de fora como parte de uma engrenagem que ele domina muito bem para falar. Sim, e assim, é você falar de um lugar que você conhece porque você faz parte dele, né? Uhum. E até, um dia eu estava lendo um livro, A Redoma de Vidro, da Silvia Plath, e em determinado momento do livro, a personagem tenta escrever um livro e ela fala assim, eu não consigo escrever, porque como é que eu vou conseguir escrever sobre, sei lá, uma mãe, sendo que eu não sou mãe? Ela meio que vai para esse ponto, assim, e eu acho que pessoas são capazes de falar de coisas que elas não são. Nossa, pelo amor de Deus. Eu E acho, falem mesmo. pelo amor de Deus, por favor. Eu acho é importante falar. Eu acho que são capazes de falar isso. Mas eu acho que nesse ponto em específico, a filmografia do Kleber tem determinados questionamentos, sim. E é por isso que O Som ao Redor é talvez o filme que talvez os três longas dele, dos três longas de ficção, talvez O Som ao Redor seja o filme que as pessoas mais, sei lá, aceitem, assim, a pessoa pode não gostar, mas ela também não vai odiar. Com certeza. Em compensação, Aquários, conheço gente que odeia Aquários. Bacurau conheço muita gente que odeia também. O Bacurau conheço muita gente. Nossa, conheço gente que odeia Bacurau forte, cara. Então, por causa disso, assim, é desse lugar de autenticidade. Mas é muito louco a gente pensar isso, porque depois do som ao redor que meio que ficou mais famoso e começaram a ver mais os filmes dele, as pessoas encontram esses questionamentos de forma natural, mas não em som ao redor. É muito louco ver esse movimento. Com certeza, Vitor, sem dúvida nenhuma. E aí, cara, já indo para o encerramento, né? Queria que você faça suas impressões finais e uma nota para Retratos Fantasmas, sobre o filme do Camilo Safiro. Tá, eu vou de 3,5. Eu não costumo dar nota para filme. Você sabe disso.
Sim, sim, Eu sim. tenho um seríssimo problema com nota. É Mas um eu acho fator especial pro canal. é, exatamente. É o fator mercadológico, digamos assim. Eu acho Exatamente, que. Mas eu é acho que eu vou de verdade. 3,5, cara, porque eu tenho mais coisas que eu gosto do que eu não gosto. Sim, perfeito. O filme me deixa esse sentimento de dubiedade, por causa do que eu falei anteriormente, da lembrança e tal. E tem esse problema, ao meu ver, muito grande que Até. talvez as pessoas não vejam, mas eu não consigo não ver. Eu não Não, sei. perfeito. E a experiência é sua, né? Você tá falando da sua experiência também, né? Exatamente. Você não fala, você não é crítico para falar da experiência do outro, né? A pessoa Sim, também tem umas exatamente. coisas. Eu não entendo. Até porque cada pessoa tem uma própria experiência na sala, né? Então, Exato, exato. Exatamente. É, Vitor, eu vou acompanhar você também. Vou dar 3,5 pro filme. Eu gosto do filme, acho um bom filme. Acho que ele tem coisas muito boas quando faz esse paralelo entre passado, presente, principalmente no começo, ao tratar da relação do próprio Kleber na casa dele, e no geral, ao fazer essa relação entre cinema, tempo, cidade, arquitetura, usar essas imagens de arquivo e essas imagens que o filme alcança para conectar tudo isso com o próprio cinema e esse contato fantasmagórico carnal que o filme tem. Acho interessante. Mas vejo um problema na condução do filme, do que ele quer falar de pessoal e triste, melancólico, e quer te conectar isso, fazer essa inserção pessoal, assim, por uma vida e por um olhar de uma vida inteira da vida do Kleber, e o tom que o filme tem e a condução que ele tem, que eu acho fria, que eu acho distante, que eu acho gélida. E acho que às vezes ele vai para o caminho mais fácil de querer causar um sentimento seu pelos temas dele do que pela condução. Uma coisa quase meio que alguns filmes do Queiroz tem, sabe? Que todo mundo vai ver porque, nossa, esse tema aí é vital, esse tema é importante. Mas como o filme está te falando isso? Então acho que isso é um caminho que, ao meu ver, não conversa tanto, porque eu acho isso uma tomada, uma condução que eu, pessoalmente, Diego Quaga, vejo como mais fácil, sabe? Assim, uhum. e aí eu acho que depender tanto da temática e não conseguir conduzir tão bem a temática do filme me pega nesse sentido, no sentido que eu gosto, acho legal, acho bem feito, mas não tem aquele algo mais. E aí tem sendo o Uber, que tem todos os problemas que a gente falou. E aí, antes de terminar, Vitor, eu queria te perguntar assim, para você, todos os filmes do Kleber que você já viu, você é um cara que até TCC sobre ele fez, assim, sabe? Qual que é o seu filme favorito do Kleber, qual que mais te pega, assim? Som ao redor. Acho que, Nossa, né, mantendo o som ao redor na conversa, eu acho que é o som ao redor justamente porque no som ao redor eu não vejo esses problemas todos que a gente citou. E eu acho que o som ao redor, ele fala de uma cidade, aí eu acho que de fato ele consegue falar da cidade da maneira que ele quer falar, como ficção. Eu acho que ele de fato consegue fazer. Mas eu gostaria de fazer isso. Eu acho que mas eu gostaria de falar de dois filmes rapidinho. Um é Vinho, fala aí. um é Vinho Verde. Aham. Eu acho que Vinho Verde é o melhor curta dele. Uhum. Eu acho que ele consegue fazer as coisas que ele faz no Som ao Redor em Vinho Verde, ao mesmo tempo que ele trabalha o terror, o suspense de quem ele tanto gosta, muito bem. E eu ainda gosto muito de Aquários. Eu enxergo todos esses problemas nele, mas eu ainda gosto muito de Aquários. Eu acho que é uma das melhores atuações da carreira da Sônia Braga. Sim, 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 sim. Eu acho que a cena dela dançando Queen é maravilhosa. Uhum. O, é muito boa. E ao contrário da cena final de Retratos Fantasmas, que eu achei muito ruim, a cena final de Aquários é absurda. Uma porrada. É absurda, é uma porrada. E tem esse ponto do TCC que eu fiz, que eu não fiz sozinho, eu fiz em dupla, fiz com uma companheira de faculdade, Massa. e que é aí que eu falo, que a gente fala de como o filme foi tratado na mídia em relação ao, a gente faz uma diferenciação da mídia, como a mídia estrangeira tratou o filme e como a mídia nacional tratou o filme. Por causa da questão do golpe e tudo mais, o filme foi boicotado lá, né, para ir pro Oscar, né, para representar o país no Oscar, a Aham, gente meio que perfeito. diz. E aí eu tenho carinho por Aquários também por isso, porque de certa Lógico. forma representou um alívio que eu terminei a porra da faculdade, que eu me formei. Também. Aí, além disso, você desdeuçou sobre o filme, né? Mas, logicamente, você ter ele simbolizar, né? Você saindo de É, lá, né? Pô, exatamente, eu me livrando, chega, chega. basicamente isso. Diria a nossa querida amiga Camila Henrique também.
Perfeito. Não, e eu vou concordar com você, meu favorito também é o Som ao Redor, acho um dos melhores filmes brasileiros recentes, assim. Acho que esse negócio que o Kleber tem, que ele sempre fez nos filmes dele, da atmosfera de lugar, né, de mesmo nos filmes dele, que não são filmes de gênero, de terror, e colocar uma atmosfera meio de mal-estar, que lembra muito a atmosfera de um certo cinema de terror também, né, e ao mesmo tempo fazer esse painel social que ele faz, pra mim, vai no nível de perfeição mesmo nesse filme, sabe? Sequências que eu acho maravilhosas, que consegue realmente colocar imageticamente num espaço, mesmo você nunca tendo passado por aquele espaço na vida, sabe? Mas consegue te criar uma relação com aquele espaço, pela força do cinema, pela força da construção cinematográfica e de tudo isso, sabe? E o comentário que ele faz sobre o Brasil que ele fala e do micro virando macro, acho uma das coisas mais interessantes e mais complexas, mais fascinantes que o cinema brasileiro, assim, político foi capaz de fazer, né? Então eu acho um filme uma pequena joia do cinema brasileiro quando você olha mais atentamente, é uma grande joia, muito impactante. Só para terminar, eu pelo menos acho isso. Dos filmes todos que você viu do Kleber, O Retrato dos Fantasmas é o pior para você, porque para mim é o pior disparado, assim. Apesar de ser um bom filme ainda. Olha, eu acho que dos longas, sim, sim. Ele tem um longa, chama Crítico, que é um documentário, Isso, que ele isso. entrevista uma galera, assim, em festivais que ele foi, pessoas que ele conhece, sobre o ofício da crítica em si, que eu acho muito bom. Diretores, É, críticos, ele atores. entrevista uma galera, cara, e é muito legal. Eu vi Aí também, bem vital. tem os três longas e tem o tem o Retrato Fantasmas, né? Eu acho que sim. É. Pensando, pensando só nos longas, acho que sim. Pensando Perfeito. nos curtas também, acho que os primeiros curtas, como Dene, talvez sejam os piores, mas eu acho que todos os primeiros trabalhos de todos os diretores do mundo são os piores. Então, Entendi. acho que não tem problema nenhum isso. Com certeza. Não, com certeza, Vitor, assim, né? E acho que isso já mostra que, pô, assim, com problemas ou não, com questões ou não, ele é um diretor muito acima da média, né? Que o filme que a gente menos gostou dele ainda é um filme que a gente deu 3,5, que a gente acha bom, que a gente tem coisas a elogiar, assim, né? Exatamente. Já mostra que é um diretor acima da média, tal, assim, um diretor interessante, que por isso a gente se interessa em se debruçar no cinema dele. Sim. O seu link, Vitor, assim, vai estar aqui embaixo na descrição, né? Como você falou, é só procurar no Google, né? Assim falou o Vitor, né? Entrar por aí. Sempre tem críticas lá, né? Uhum. Críticas de amigos, inclusive, que já passavam nesse canal. O David, por exemplo, tem textos dele lá também, assim, né? Crítica sua. Crítica minha, é verdade! Nossa, é verdade, Crítica sua verdade, de verdade. D&D, né? Até eu tinha esquecido disso. Mas é verdade, é verdade. Tá lá, tá lá, tá lá, tá lá. E aí, cara, assim, apreciei o trabalho do Vitor, que ele, não é porque ele é meu amigo, mas ele é um dos, ele é um dos grandes que temos atualmente, né? Assim, né? Grandes que temos atualmente. E, repetindo, né? Se você tá assistindo o vídeo e não é inscrito no canal, não esqueça de se inscrever, de se inscrever no canal. Curte o vídeo dando um like, ativa a sininho de notificação, comentar aqui embaixo, me seguir nas minhas redes sociais e comandar o vídeo nas suas redes sociais. Aguarde mais vídeos vindo aí. E é isso, gente. Muito obrigado. Falou!